Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Glória a Deus. Aleluia. Então, estudando aí esse capítulo 1, nós já vimos aí na lição passada uma visão geral do que nós vamos ver neste trimestre. Vamos ver aí a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então nós iniciamos aqui o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, para nós estudarmos mais os detalhes. Nós vimos uma visão geral e agora nós vamos estudar os detalhes da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Então nós já vamos ver aqui Paulo escrevendo e o que ele diz, nós vamos estudando aí cada detalhe durante o trimestre. Então nessa lição de hoje nós vamos ver principalmente essas duas palavras aí, graça, né? Vamos ver aí paz, outras duas palavras, aflição e consolação. Então, basicamente, nós vamos estudar essas 4 palavras aí nesta lição. Nós vamos ver que nós sempre estaremos mencionando uma dessas 4 palavras que são importantes no início dessa carta. Antes de passarmos então pelo nosso questionário para vermos os detalhes da lição, vamos ver aí um quadro que nós temos na revista do professor, comparando a primeira carta de Paulo aos Coríntios com a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver aí. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos aí que essa epístola é uma epístola prática. Então fala da vida prática cristã. Na segunda carta nós vemos que é uma epístola pessoal. Então fala muito da vida de Paulo. Depois nós vemos que a primeira carta enfoca o caráter da igreja coríntia. Então, de que maneira vivia, quais os problemas está enfrentando e a solução para esses problemas. Em 2 Coríntios, enfoca Paulo ao expor sua alma e falar do seu amor pela igreja coríntia. Então, a visão sempre aí do apóstolo Paulo, e ele expõe a sua vida e fala do seu amor pela igreja que está em Corinto. Então, na primeira carta, lida Paulo aí com as questões do casamento, da liberdade, dos dons espirituais e da ordem na igreja. Então, questões de casamento, falando aí como e qual ocasião pode se separar um casal, se deve se separar ou não, quem é que deve ter a iniciativa dessa separação, é sempre o descrente, o crente nunca deve se separar. Fala que o homem não é dono do seu corpo, nem a mulher é dona do seu corpo. Então fala algumas coisas sobre o casamento e a união. Depois fala da liberdade cristã, que nós temos uma liberdade em Cristo, nós não somos mais aí vigiados e nem obrigados a seguir a Cristo, mas seguimos porque amamos, então seguimos pelo amor. Depois fala dos dons espirituais, então o que cada dom representa e o que cada dom é responsável na nossa vida cristã e para a igreja, a importância dos dons e a regulamentação desses dons, do uso desses dons. Então deve ser buscado a todo custo, principalmente o dom de profetizar para a edificação geral, e todos os dons devem operar na igreja, mas tem aí uma regulamentação para que não vire uma bagunça, né? Então a igreja deve ter ordem durante o culto. Então cada um tem a
aí vamos dizer, a liberação de uma manifestação, e um depois do outro, e vão todos assim participando, e a igreja vai sendo edificada, exortada, consolada, vai crescendo, né? E vai recebendo também os milagres de Deus, as operações do Espírito Santo. E esses dons são muito importantes na obra de Deus, na obra missionária, na obra de evangelização da igreja. Sem a operação de dons, dificilmente uma igreja crescerá e crescerá com saúde espiritual. Então é preciso haver a manifestação dos dons. E nós vimos aí também a ordem, então, na igreja. Paulo regulamenta aí. Quando houver profecia, profetizem 2 ou 3 no máximo durante uma mesma reunião. Fala também dos irmãos que falam alto em línguas. Existe um momento de falar e todos podem falar, é uma manifestação de repente da igreja, de louvor, de adoração. Mas não pode todo o tempo todos estarem falando em línguas e alto, atrapalhando a pregação do Evangelho. Quando alguém estiver falando, quando a profecia estiver sendo dada, os outros fiquem calados, escutando o Senhor falar. Quando a pregação do Evangelho está sendo feita também, os outros devem ficar ali, orando, né? Baixinho, sem ninguém escutar, intercedendo por aqueles que não são crentes, estão ouvindo, por aqueles que necessitam ouvir para serem salvos. Então, os crentes estarão orando baixinho, intercedendo, não falando alto em línguas, porque senão vai atrapalhar a pregação do Evangelho. Então, Paulo regulamenta essas coisas e fala sobre oração em línguas, que é muito importante, que edifica o crente. Fala então da importância, quem fala em línguas, fala com Deus. Quem ora em línguas, ora melhor, é edificado, fortalecido, né? Mas Paulo diz que o maior realmente dos dons é a profecia, porque edifica toda a igreja. E é importante, o descrente também vai ver que Deus está entre nós, ouvindo uma palavra, às vezes um segredo revelado, né? Dentro da igreja, ou na rua, em qualquer lugar. É o principal dom, a profecia. E deve ser julgada a profecia, porque a profecia pode vir do diabo, pode vir da pessoa e pode vir de Deus. Então deve ser julgado de acordo com a palavra de Deus. Então aquele que profetiza deve ter a humildade de aceitar essa profecia ser julgada pela igreja. Então na segunda carta do Paulo aos Coríntios já lida com o problema dos falsos mestres. Paulo defende sua autoridade e a verdade de sua mensagem. Então existiam aí falsos mestres na igreja de Corinto, e Paulo fala então, vai defender o seu apostolado, porque esses falsos mestres, para defender suas falsas doutrinas, acusavam Paulo de não ser apóstolo. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo fornece instruções em assuntos relacionados ao bem-estar da igreja, e na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo dá seu testemunho porque sabe que a aceitação do seu conselho é vital para o bem-estar da igreja. Então Paulo aqui na segunda carta aos Coríntios, ele dá conselhos, né, às pessoas, orienta dentro da doutrina cristã a viver uma vida santa, irrepreensível, porque sabe que isso é a única coisa que vai conseguir fazer com que essa igreja continue firme. Porque se eles dessem mais importância aos falsos mestres e às suas doutrinas, então já já esta igreja estaria fadada a fechar, a se acabar. Nós vemos na primeira epístola que ela contém conselhos para ajudar a igreja já a combater as influências pagãs na pecadora cidade de Corinto. Então na primeira carta fala muito lá fora, das pessoas pagãs, das influências daqueles que viviam na idolatria. E já na segunda carta contém um testemunho para ajudar a igreja a combater a devastação causada pelos falsos mestres. Então o problema na segunda epístola é um problema interno da igreja, que é o problema pior que existe. Quando nós estamos lutando contra idólatras, contra as pessoas lá fora, então nós estamos mais fortalecidos na palavra de Deus, orando mais, buscando mais, lendo mais, orando e pregando o Evangelho para eles. É uma luta espiritual.
não é corporal, não é física. Agora, quando é dentro da igreja é pior, porque os falsos mestres vão introduzindo heresias e isso vai minando a fé das pessoas, vai atrapalhando, vai ensinando coisas que vão prejudicar o crescimento da igreja e vai causar divisão na igreja. É o pior ataque que pode existir de Satanás, é o interno na igreja e não o externo. Então, nessa segunda epístola, Paulo está preocupado com esse ataque interno à igreja, feito pelos falsos mestres,